Então, senhoras e senhores, boa noite. É um grande prazer tê-los aqui novamente. Como vocês já sabem, nós estamos trabalhando nesse sistema remoto, online, lá no PPGD. Fizemos mais de 14 webinar e, enfim, já é um formato bem conhecido para nós. E eu agradeço muito a presença de todas e todos. Hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial, um amigo querido, o professor doutor Leonardo. Olha aqui, eu já estou confundindo completamente as coisas. O Leonardo Augusto de Andrade Barbosa, o nosso Léo, nosso amigo. Então, para aqueles que olham nas sessões da TV Câmara e vê o presidente da Câmara dos Trabalhos e se questiona quem é aquele deputado que fica sentado à esquerda do Maia, não é um deputado, é o secretário-geral da mesa diretora da Câmara dos Deputados, o professor Leonardo, que é analista legislativo, atualmente atua esse cargo de secretário-geral da Câmara dos Deputados, e gentilmente hoje nos falará na 7ª jornada em História do Direito, uma jornada que é fruto do trabalho do Grupo de Pesquisa em História Constitucional e Direitos Sociais da UFESA, né? Semestralmente nós promovemos eventos dessa natureza, contamos com os alunos da graduação e do mestrado, então é um prazer muito grande receber vocês aqui e dialogar temas históricos, temas constitucionais. Esse é um desafio que nós temos, um compromisso que nós assumimos, de, mesmo com dificuldades, sempre produzirmos um evento. É um momento muito significativo também para que a gente aproxime as nossas pesquisas. Eu vou fazer uma pequena apresentação do professor Leonardo, e na sequência já passarei a palavra para ele. Nós vamos combinar uma dinâmica entre 30 e 40 minutos, para que nós possamos usar pelo menos uns 20 minutos de diálogo. Essa é uma jornada que deve durar mais ou menos 1 hora, dado os outros compromissos do professor Leonardo, que gentilmente nos cede esse tempo precioso, porque ele estaria em férias, não está mais em férias, o Congresso cancelou as férias dele, o recesso, inclusive, legislativo, e ele está aqui gentilmente conosco. Bom, vamos lá. O professor Leonardo, ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília. A tese dele foi premiada, o prêmio Tese CAPES, em 2010, com um trabalho relevantíssimo, que é, inclusive, leitura obrigatória recomendada, uma leitura recomendada para os candidatos do processo seletivo do mestrado em Direito aqui da UFESA. Ele é autor do texto História Constitucional Brasileira, Mudança Constitucional, Autoritarismo e Democracia no Brasil, pós-1964. O professor Leonardo também possui um pós-doutorado na Universidade de Michigan, em 2014, como eu já disse, é analista legislativo na Câmara dos Deputados desde 2002, onde atua como assessor jurídico da Secretaria-Geral da Mesa, e é também professor do mestrado em Poder Legislativo, no CEFOR, na Câmara dos Deputados. É advogado, membro do Instituto Brasileiro de História do Direito e da American Society of Legal History. Tem experiência na área de direito público, em ênfase em direito constitucional, atuando principalmente nos temas de teoria da Constituição, história constitucional do Brasil, processo legislativo, controle de constitucionalidade, direito eleitoral e trabalho escravo contemporâneo, inclusive com um trabalho muito significativo e citado, utilizado pelo meu aluno, que trabalha um tema semelhante. Então, Leonardo, passo a palavra para ti, é um prazer gigantesco recebê-lo aqui nessa noite, para mais uma vez, no âmbito das jornadas em História do Direito, nós podemos discutir esse tema tão relevante, que é um problema do presente, mas também, certamente, tem um diálogo muito interessante com as experiências do passado, que são os problemas contemporâneos de processo legislativo. Passo a palavra para ti, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Rafael. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam me vendo bem, me ouvindo bem, e que não estejam ouvindo o choro da minha filha mais nova. Talvez seja do meu, mas tudo bem. Então, tá bom. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Infelizmente, a vida acadêmica não tem sido minha prioridade nesses últimos anos, e isso me mantém distante de algumas das discussões que eu gosto mais de fazer, e que estão ligadas à história do direito constitucional brasileiro. Acho que trabalhar no Congresso me trouxe um pouco isso. E essa oportunidade aqui, a gente tinha combinado
eu e o Rafael, na verdade, a gente já tinha combinado de fazer isso há mais tempo, presencialmente, numa época em que não se falava ainda de pandemia. A coisa de uns 3 anos atrás, a gente havia combinado de, eventualmente, uma visita aí para podermos discutir, conversar um pouco no programa de pós-graduação, mas não foi possível. Então, dessa vez, uma das vantagens que a pandemia trouxe, entre as muitas desvantagens e catástrofes, foi o fato da gente poder se aproximar um pouco mais a partir desse tipo de expediente. E aqui, para discutir um tema que eu acho que está na ordem do dia, eu propus ao Rafael, eu confesso para vocês, um pouco assim no desespero, que eu falei, cara, eu preciso aceitar o convite do Rafael, porque eu tenho essa dívida com ele, mas sobre o que eu vou falar? Eu não tenho muito tempo para preparar uma exposição nova, Então, vamos falar sobre problemas de processo legislativo contemporâneo. Eu falei assim, nossa, mas vai espantar quase que toda a audiência, Ninguém vai ficar na sala para ver isso aí. Mas eu arrisquei esse tema e eu queria, obviamente, fazer isso em conexão com um debate sobre história constitucional, ou seja, eu não vou falar especificamente sobre questões técnicas ligadas ao processo legislativo, ainda que a gente tenha debates muito interessantes para fazer nessa seara. Eu queria começar colocando para vocês assim, porque eu acho que é interessante a gente olhar para o Congresso e para o processo legislativo. Se você estiver pesquisando direito constitucional, ou se você estiver pesquisando direito administrativo, regulação, eu não preciso falar muita coisa. Os debates que acontecem no Congresso, eles moldam a legislação vigente, e eles são importantes para qualquer profissional do direito. Surpreendentemente, nas faculdades de direito, nós não somos treinados para lidar com o processo legislativo. Eu não conheço um único curso de direito que tenha uma cadeira obrigatória de processo legislativo. As pessoas entendem muito mal o que acontece aqui. Ainda na cabeça de muita gente, um processo arcano, uma coisa um pouco mitológica, como que a coisa acontece, não faz muito sentido. Eu diria que faz tanto sentido quanto as coisas que acontecem em processos judiciais. Alguns andam da maneira como todos esperam, alguns não andam. E sempre há uma razão a compreender por que isso acontece. No caso, entretanto, de quem está fazendo história do direito, história constitucional, eu acho que aí a gente precisa parar um pouquinho, porque a discussão é muito mais interessante. A gente sabe que a pesquisa em história do direito hoje, no mundo e no Brasil, ela está bem voltada para entender a questão da história social, ou seja, entender como que esses atores, que não são os grandes estadistas ou os políticos que definiram as leis que iam valer, ou os juízes que aplicaram as leis, mas como que as pessoas, entre aspas, comuns, como que elas viviam, como elas resolviam seus problemas, como que a tessitura social se organizava, como que os pequenos conflitos eram resolvidos e, às vezes, tornavam possível que a gente visualizasse problemas muito mais amplos da sociedade a partir dessa análise. Então, quando você fala assim, então o pessoal está olhando para onde, Está olhando para cartórios, está olhando para órgãos reguladores, administração pública, está olhando para as decisões judiciais. Quem é que vai olhar para o legislativo? Mas eu diria para vocês, assim, existe, para além da história oficial, muita coisa para ser vista no legislativo. Primeiro, porque por muito tempo foi hábito das pessoas mandarem cartas ao Poder Legislativo. Então, há acervos com manifestações de instituições, associações, cidadãos, sobre projetos, até hoje isso acontece. E a gente despacha na Secretaria-Geral, por exemplo, da Câmara, inúmeros expedientes que chegam, às vezes até manuscritos, de pessoas que querem dar uma opinião sobre um projeto, que querem falar sobre uma determinada controvérsia que está acontecendo no país naquele momento. Mas mais do que isso, o Congresso ele é muito bom porque ele nos permite ter pistas sobre o que está acontecendo no tema que a gente pesquisa. Por quê? Porque o Congresso é uma espécie de caixa de ressonância da sociedade. Se uma coisa importante aconteceu num dia ou numa semana, é altamente improvável que não tenha alguém no plenário da Câmara ou do Senado discutindo isso imediatamente após. É muito improvável. Então, se eu quero entender um pouquinho o que está acontecendo num determinado período, no momento de crise, quais eram as polêmicas, quais eram as controvérsias, eu normalmente, quando eu preciso fazer isso, eu olho as sessões da Câmara e do Senado do dia, ou dos dias, e a imprensa. Hoje,
amplamente disponível pela hemeroteca digital, que era uma coisa que estava começando não, já estava mais ou menos estabelecido, mas quando eu fiz doutorado, 2005 a 2009, né, 2006 a 2009, era uma coisa que tinha menos recursos do que tem hoje, né? Hoje é muito fácil de pesquisar. Então, o que acontece? Fica a impressão de que não haveria um filão para entender melhor essas questões a partir do Poder Legislativo. Isso é falso. Quando a gente olha uma discussão de projetos de lei, a gente está olhando para coisas que são concretas também. Existem problemas reais por trás daqueles debates. Se vocês olham, por exemplo, as discussões que a Câmara enfrentou recentemente, a gente vê temas como, por exemplo, na concessão do auxílio emergencial, vários conflitos interessantes que podem ser compreendidos ali, e não só em relação a sujeitos sociais que se articulam, mas o legislativo também nos dá uma boa perspectiva de como que o governo não é um bloco monolítico. Para começar pela palavra governo, né, que não nos diz tanta coisa, até interessante, há um texto do Paul Veyne, que eu acho que o professor Cristiano sempre trabalhava com os alunos dele, ou era o professor Menelik, não me lembro, que era Foucault, Revolução na História, e ele começa discutindo a inutilidade do conceito de governo per si, assim, como que o governo pode representar fenômenos de organização do poder muito diferentes, né? E aqui, quando eu digo que o governo não é um bloco monolítico, é o seguinte, as pessoas têm a impressão, né, de que os conflitos que acontecem dentro da estrutura burocrática não têm relação com o que está fora, mas tem, né? Governos, eles representam, em alguma medida, grupos de poder, grupos sociais que têm influência, que têm uma agenda, e essa agenda tenta se insinuar de uma maneira ou de outra dentro do processo legislativo, dentro das leis. Agora mesmo, na semana passada, a gente teve uma discussão interessante, que era uma medida provisória que tratava de recomposição do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. E houve uma pressão enorme para inserir uma emenda que acabou sendo considerada como não pertinente à matéria, mas que era uma emenda destinada a apoiar os setores de transporte urbano, que vive uma crise grande por conta da pandemia. É claro que tem vários parlamentares que têm ligações com esse setor, né? E claro que tem pessoas dentro do governo que têm uma determinada perspectiva sobre isso, e outras pessoas dentro do governo que podem discordar da medida, que acham que ajudar outro setor é mais importante, estou falando de 4, 5 bilhões de reais. Então, olhar para como que o processo legislativo acontece é interessante, mas tem uma coisa, é preciso saber onde olhar, né? É preciso saber ler nas entrelinhas, porque como em todo discurso político, público, não necessariamente aquilo que está sendo dito é tudo o que tem a ser dito, e nem mesmo é o principal. Às vezes você está atuando de uma maneira em que você tem um debate que, por trás dele, por debaixo dele, há outros tão importantes quanto. Então, como que isso fica visível? Quando os temas mais polêmicos e controversos são discutidos. Quando é que isso acontece? Normalmente, quando você vota, destaca-se uma proposição. Quando alguém tenta aprovar uma emenda que estava separada, quando alguém tenta tirar um pedaço do texto que está incomodando alguém. Então, aprender a olhar esse jogo é muito instrutivo para quem trabalha com direito profissionalmente e para os cidadãos em geral. Só que isso não é simples, e, como eu disse para vocês, as nossas faculdades de direito, elas não estão aparelhadas para isso. Hoje as coisas começam a mudar um pouquinho, existe um acompanhamento mais profissional do processo legislativo, você tem gente que faz advocacy, você tem empresas especializadas em relações institucionais, você tem, até empresas dirigidas por ex-parlamentares que, né, fazem representação de interesses dentro do Congresso. Então, obviamente, essas pessoas entendem bem como o processo funciona. E eu acho que é um pouco duro para a gente, por exemplo, quando a gente está trabalhando lá, chega um servidor novo para a Câmara dos Deputados, raramente vem um profissional de direito que tenha alguma noção do que é exatamente o nosso métier no Congresso. Tem aspectos técnicos bem complicados, né? Mas, enfim, eu acho que também é interessante falar uma coisa para vocês. Eu, durante esse tempo todo que tive na Câmara, a gente criou um programa de mestrado profissional em poder legislativo, né? Mas eu sempre senti falta desse esforço mais organizado de profissionalização do ensino do processo legislativo. Isso é algo que não é simples.
porque para ensinar a pessoa tem que conhecer, ela precisa entender. E hoje em dia também uma das dificuldades que a gente enfrenta para a pessoa se envolver com o ensino, por exemplo, numa universidade pública, nem sempre ela pode conciliar essas atividades, né? E é por isso que a atividade de extensão, como essa que o professor Rafael organiza aqui, elas são importantes, porque nos dão a possibilidade de conversar um pouco sobre temas que não necessariamente chegam dentro da universidade, ou quando chegam, às vezes não chegam com a cara que eles têm para quem está operando aquilo mesmo na realidade. Eu acho que, assim, para além dessa falta de cursos, materiais e pesquisas, há uma certa acomodação com essa situação. Talvez hoje é um cara muito famoso, mas quando eu conheci esse autor, que era o Jeremy Waldron, até tinha um texto dele que a gente teve que traduzir na minha prova de ingresso no mestrado, né? Ele falava sobre a preguiça da teoria jurídica em pensar sobre legislaturas, em contraposição à fartura da reflexão sobre as cortes, ou seja, todo mundo pensa na atividade jurisdicional e pouca gente pensa na atividade legiferante. Eu acho que isso continua, né? E mesmo a popularização de autores como Waldron, eles acabam servindo muito mais como um contraponto à judicialização da política, ou à politização do judiciário, ou ao ativismo judicial, dependendo do fenômeno que a gente está observando, do que propriamente como estímulo ao debate sobre o processo legislativo. Como levar o processo legislativo a sério? É a pergunta que ele diz, né? Porque para o Dworkin foi fácil fazer essa pergunta, né? Levar os direitos a sério que direito, né? É a aplicação jurisdicional do direito, é o trabalho do juiz. Mas o legislador é um intérprete do direito também. O legislador interpreta a Constituição, interpreta os limites que ele tem, até onde ele pode ir, qual é a melhor estratégia para densificar um direito fundamental. Então, isso tudo está no cardápio do legislador, né? Bom, eu acho que, para além disso, a gente está começando a ter pesquisas que exploram coisas muito bacanas. Mas é interessante, por exemplo, eu tenho uma orientanda que deve defender por agora a dissertação dela, que chama Clarice, e ela estudou a obstrução durante o regime militar. O trabalho é interessantíssimo porque ele mostra como que, com a criação de aprovação de propostas do Executivo por decurso de prazo, a obstrução foi transformada num mecanismo utilizado pela maioria, né? Quer dizer, era a maioria parlamentar que fazia questão de não se mover ou de obstruir a pauta para que pautas do governo, apoiado por essa maioria, pudessem ser aprovadas sem discussão, sem exposição, sem desgaste, sem compromissos de parte a parte. Então, olhem que coisa curiosa, né? Se eu perguntasse para qualquer um, o que é obstrução? É trivial. A gente pode pegar desde os textos de Jelinek, no início do século XX, até as coisas que foram escritas no pós-Primeira Guerra, todo mundo vai dizer, não, obstrução é uma atuação concertada para impedir o desenvolvimento dos trabalhos legislativos, e normalmente é utilizada por quem? Por quem é a minoria. A minoria tentando impedir que a maioria se afirme, mas isso não é sempre verdadeiro, né? Ou seja, pode haver um uso criativo pelas maiorias desse direito, entre aspas, de obstrução. Então, é um instituto que parece bastante óbvio e evidente, mas pouquíssima gente escreve sobre isso, até no campo da ciência política, né? E quando a gente vê essa discussão no campo da ciência política, ela está um pouco perdida, porque a sutileza dos processos dentro do plenário da Câmara, dentro das comissões da Câmara e do Senado, ela não é pouca, é muito difícil de compreender bem como funcionam esses processos. E é mais difícil ainda quantificá-los, como é tão caro, por exemplo, para os cientistas políticos, né? Bom, mas, dito isso, eu queria propor para vocês, assim, a gente não tem tanto tempo, eu queria propor, fazer um paralelo e uma discussão em cima de dois temas que são contemporâneos, que estão na pauta da ordem do dia, mas que têm uma história, né, e que tem uma discussão que já aconteceu no Congresso em outras vezes. O primeiro deles é essa questão do parlamentarismo. Talvez alguns de vocês tenham, talvez o professor Rafael tenha divulgado para vocês um texto que saiu hoje, que é a resposta de alguns professores brasileiros a um texto de semana passada, se eu não me engano, do professor Bruce Ackerman, dos Estados Unidos, em que o professor Ackerman, de Yale, ele basicamente defende que a Constituição de 1988 deu o que tinha que dar. É hora de mudar, né?
principais alicerces dessa Constituição estão ruindo, as pessoas não confiam mais na Constituição, as crises políticas se sucedem e uma nova Constituição seria necessária. E essa nova Constituição teria que ser parlamentarista. É muito curioso ouvir isso de um pensador norte-americano, porque a gente sabe que, por mais que até a pessoa possa acreditar que às vezes aquilo é a solução também para os Estados Unidos, não me parece nem de longe que essa discussão tem algum tipo de pegada ou tração institucional ali, né? O presidencialismo está muito sedimentado nas instituições políticas americanas, mas todo mundo acha que para os países latino-americanos, isso acho que desde o Juan Lins, né, que também era professor de Yale, na ciência política, parece que a solução para os barbarismos que existem do lado de baixo do Equador é o bom e velho parlamentarismo. Eu tenho muita dúvida sobre esse tipo de solução, né? Havia aquela frase famosa que atribuem às vezes ao Pedro Malan, que foi ministro da Fazenda do Fernando Henrique, de que para todo problema complexo é uma solução simples e errada, né? Então, o parlamentarismo me parece um pouco isso. Como os professores tentaram mostrar, há uma certa incompreensão por parte do professor Ackerman, não só da história constitucional mais recente, que é o alvo principal da resposta desses professores, mas de problemas mais antigos. Se a gente parar para olhar a história republicana brasileira, a gente vai ver que a discussão sobre a adoção do parlamentarismo, ela sempre apareceu em contexto de crise política. Por quê? Porque o parlamentarismo ele traz algumas vantagens, ou possivelmente traz, porque parlamentarismo ele pode ser materializado de formas muito diferentes, né, dependendo das opções constitucionais que vão ser feitas. Mas o que é importante dizer? Lá, meados do século X, dos anos 1910, do século XX, a gente via já um debate sobre o presidencialismo é arbitrário, o presidente não pode ser responsabilizado, nós precisamos de um mecanismo que possa impor a responsabilidade pessoal ao presidente, porque o impeachment é uma ficção. Bom, a Constituição de 88 mostrou que o impeachment não é uma ficção. A gente pode eventualmente discordar do mérito de um ou de outro processo de impeachment, mas tivemos dois, né? Então, mostrando que claramente a responsabilização no âmbito do presidencialismo é uma possibilidade. Talvez o problema seja até o abuso, né, dessa possibilidade de responsabilização e a substituição dessa responsabilização ou a substituição de processos eleitorais por esse processo de responsabilização. Então, na verdade, quase que uma certa parlamentarização do presidencialismo brasileiro. Muita gente fala em parlamentarismo branco, que eu acho que é uma expressão completamente fora da realidade, mas a gente pode discutir isso depois. Quando a gente olha para a década de 40, quando a gente sai do período em que o Congresso esteve fechado, durante o governo Vargas, a gente vê essa discussão retomar fôlego muito forte, com o patrocínio do Raul Pila, que era um deputado gaúcho, né, e esse deputado ficou conhecido como apóstolo do parlamentarismo, porque não houve uma legislatura sequer em que ele não tenha apresentado uma proposta de emenda à Constituição parlamentarista, e sempre buscando impulsioná-la. Mas quando a gente olha para a história ali de 1946, 7 até 1961, a gente vê o quê? Que o fator de impulsionamento do parlamentarismo é sempre a crise política, né? E no caso da década de 50, notadamente as crises de sucessão de presidentes. E percebemos, então, que o discurso eleger o presidente, nossa, o presidente tem muito poder, é eleger um ditador, né? Então, muitas pessoas se voltam contra a eleição direta do presidente. E olhem que coisa curiosa, porque quem não quer eleger diretamente, porque o modelo presidencialista ele pode parecer óbvio para a gente, mas ele não é tão óbvio. Porque nós temos, por um lado, um Congresso que é eleito pela vontade popular, pela conjugação de sistema proporcional e majoritário. Então, temos ali, né, quase 600 representantes eleitos entre Câmara e Senado. E nós temos um presidente da República que é eleito majoritariamente pelo voto majoritário do povo inteiro. Então, são duas instituições que carregam uma legitimidade democrática muito grande, né? E, naturalmente, elas podem competir.
como a gente viu um pouco no ano passado, em determinados períodos desse ano. Existe uma disputa entre esses poderes. E essa estrutura presidencial foi concebida para isso. Quem lê os textos do Madison sobre separação de poderes no federalista sabe muito bem que a ideia não era harmonia, é o contrário, checks and balances, freios e contrapesos. Você vai tentar puxar para cá e eu vou te puxar de volta para cá. Então, a ideia é, de fato, uma situação de conflito permanente. E os liberais lá, do início da República Norte-Americana, achavam que isso era bom para as liberdades individuais, né? Há controvérsias, e a gente pode pensar em vários problemas interessantes, como, por exemplo, o efeito do surgimento dos partidos políticos sobre a ideia de separação de poderes, mas o fato é que o parlamentarismo, ele meio que, da forma como ele era pensado, né, ele seria uma espécie de antídoto para isso. Porque não vamos ter uma eleição direta de presidente, não. Vamos ter uma eleição indireta de presidente, e o presidente é um cara mais institucional, simbólico, que representa que mas ele não mete a mão na massa. Né? Ele não vai ser a rainha da Inglaterra, mas ele não vai ter uma posição de proeminência, como tem de fato hoje. Quem vai ter? O primeiro-ministro. Né? O governo se forma dentro do legislativo. Então, aquela lógica da separação de poderes, ela meio que se dissolve. Você tem uma separação entre judiciário e o legislativo e executivo, governo legislativo, governo dentro do legislativo. É uma coisa muito diferente do que a gente tem. Então, o pessoal normalmente via isso como talvez como um remédio, né, para a péssima cultura eleitoral do brasileiro. Quero dizer, o brasileiro não sabe votar, então eleger o presidente, não, vamos eleger o presidente indiretamente e vamos eleger aqui um Congresso que cuide de fato das coisas. Havia uma preocupação, naturalmente, com uma espécie de elitização da política a partir desse tipo de movimento. Mas a gente vê, em alguma medida, que essa discussão ela tem um potencial de complicar as coisas. Né? Tem um texto que eu trabalho há alguns anos com o professor Cristiano, eu espero que um dia a gente termine e publique, que é sobre a história desse debate entre presidencialismo e parlamentarismo. E um dos momentos-chave desse debate é exatamente a adoção do parlamentarismo por um breve período, né, entre no final de 1961, né, entre setembro de 61 e janeiro de 63. O que aconteceu ali? Basicamente, o Jânio Quadros tinha sido eleito por uma coligação apoiada pela UDN, uma coligação, vamos supor, um pouco mais conservadora, e do outro lado havia uma oposição de setores do PSD e do PTB, que era, vamos dizer, o partido da esquerda. O Jango era um cara ligado ao trabalhismo varguista, foi ministro do Trabalho de Vargas, mas era um sujeito que tinha ideias consideradas de esquerda, amigo dos sindicatos, e tinha criado problemas com os militares. Né? Basicamente, lá atrás, ele foi demitido do Ministério do Trabalho do Getúlio por ter proposto um aumento do salário mínimo que foi considerado aviltante pelos militares, porque colocaria o soldo de alguns oficiais abaixo do salário mínimo, algo assim. E os militares nunca viram com bons olhos o Jânio. Né? E o que aconteceu? O Jânio, eleito por um partido pequeno, né, um cara que teve uma carreira política meteórica, né, ele se viu ali no governo e se adaptou mal àquela posição. E, por razões disputadas aí na historiografia, ele renunciou. Né? E, ao renunciar, qual era a regra? A regra era o vice assumir. Só que, naquela época, as eleições de presidente e vice-presidente eram separadas. Não havia chapa. Então, ganhou o candidato da UDN, né, que a UDN apoiava, que era o Jânio, e, como vice, ganhou o candidato que havia concorrido com o Marechal Lott, que havia perdido, apoiado pelos setores do PSD e do PTB. Então, vejam que coisa. Ao renunciar, o Jânio assumiria o Jango. E os militares disseram, não vai assumir. Né? E costurou-se a aprovação de uma emenda à Constituição que criava o parlamentarismo como uma espécie de acordo para que os militares permitissem a posse do João Goulart.
Há várias questões muito interessantes aí, a rede da legalidade e várias discussões sobre como que isso aconteceu dentro do Congresso, e eu queria poder falar muito sobre isso, mas não dá. Só para resumir, então, foi isso que aconteceu. O Congresso, com algumas resistências, se reuniu em poucos dias, o que era impensável para aquela época, né? Aprovou, pelas regras regimentais, inclusive, aprovou uma emenda à Constituição que transformou o Brasil num parlamentarismo. Jango, diante de um medo de uma guerra civil e, eventualmente, até de interferência de forças externas ao Brasil, ele aceitou essa solução. Jango aceitou essa solução e assumiu, mas, claramente, ele não tinha nenhum compromisso em manter o parlamentarismo. Ele trabalhou desde o primeiro momento para desmontar o parlamentarismo, inclusive adiantando uma consulta popular prevista na emenda constitucional aprovada em 61 e que submetia a população, né, a escolha sobre o sistema de governo. Esse plebiscito foi feito em 23 de janeiro de 63 e nele se decidiu pelo retorno ao presidencialismo. Retornamos ao presidencialismo. Durante o ano de 63, vivemos sobre o presidencialismo, e em março, final de março, início de abril de 64, a gente sabe o que aconteceu. Então, há por trás da ideia de vamos adotar o parlamentarismo um pouco dessa cultura de que o Brasil escolhe mal os presidentes, olha, esse cara não pode ser o presidente, Jango é muito radical. Só que o sistema presidencialista ele é assim, né? Permite ao presidente um pouco mais de poder e, eventualmente, permite que chegue à presidência políticos com um perfil mais radical, como a gente hoje sabe bem. Então, eu tenho uma dúvida quando eu vejo a discussão sobre o parlamentarismo colocada hoje, né? E que é uma dúvida que me perturba, né? O Leonardo Cidadão tem o seu posicionamento político, claro, mas não vem ao caso que qual é. Mas eu diria para vocês o seguinte, o presidente da República, por exemplo, hoje ele pode concorrer a uma reeleição. Se eu adoto um modelo parlamentarista, por exemplo, com eleição indireta, essa possibilidade sumiu. E o presidente da República atual, por exemplo, dificilmente ganharia uma eleição indireta no Congresso. Dificilmente ganharia, né? Mas talvez ganhasse, ou pelo menos saiu uma pesquisa agora, recente, semana passada, dizendo que ganha de quase todos os principais candidatos em segundo turno, né? Então, será que a gente não está, ou será que o próprio professor Ackman, né, não está retomando agora uma solução que sempre foi usada na nossa história constitucional exatamente com esse propósito, quando a elite política e jurídica tem uma avaliação de que um determinado candidato é ruim, nefasto, muito radical, acaba adotando essa postura. Eu tenho que confessar para vocês, eu não sou um fã do presidente da República. Falo como cidadão, exclusivamente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se resolver o problema de uma possível eleição do presidente, reeleição do presidente da República com uma emenda parlamentarista, seria interessante, né? Eu não digo que seria impossível juridicamente, mas eu não sei se seria interessante, porque é como se a gente estivesse varrendo um problema para debaixo do tapete. E eu acho que esse tipo de problema político só pode ser resolvido, de fato, pelo mecanismo eleitoral, pelo debate público e limpo. É claro que a gente precisa de garantir que o processo eleitoral, na eleição para presidente da República, principalmente, ele tenha algum tipo de lisura. O uso abusivo de máquinas, de robôs, das redes sociais, ele tem se mostrado um problema muito sério. Não acho que a gente vai conseguir resolver judicialmente isso, mas acho que a gente pode ter propostas legislativas que melhorem de maneira substancial a qualidade do nosso processo democrático. Bom, e para terminar, um outro tema que eu acho que é bem polêmico também, né? Como é que a questão das prerrogativas parlamentares? Quem lê o jornal hoje se deparou ali com uma questão... a Câmara entrou no Supremo para anular buscas e apreensões realizadas em gabinete de deputados, né? Um deputado de Solidariedade e uma deputada do PT do Piauí. Bom, aí começou uma discussão, um colega me ligou perguntando como é que tinha sido isso, etc. Então, eu falei assim, talvez fosse uma boa discussão, porque durante o regime militar,
as prerrogativas dos parlamentares existiam no papel e existiram alguma vez, foram impostas, por exemplo, quando foi negada a licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, e isso desencadeou, vamos dizer, foi o pavio, o gatilho para desencadear o AI-5, que já, vamos dizer assim, estava armado por muito mais tempo, mas foi o estupim, por assim dizer, né? Mas a grande verdade é que havia, durante boa parte do regime militar, uma espada sobre a cabeça dos congressistas, que é a possibilidade de cassação, que foi exercida centenas de vezes, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Muita gente fala assim, o pessoal da esquerda disse que o Castelo Branco é um ditador, mas o Castelo Branco foi eleito, né? Foi eleito numa eleição indireta. E era a solução constitucional, porque vamos lembrar, né? O presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, declara, ou melhor, o presidente do Congresso declara que o presidente da República, o Jango, havia saído do país, vagou a presidência. Vagou a presidência, então já estava na segunda metade do mandato. O que tinha que fazer pela Constituição de 46? Eleição indireta. Então, tudo bem, vamos fazer eleição indireta. O Congresso aprovou uma lei regulamentando essa eleição indireta, no dia 6 de abril de 1964. E no dia 9 de abril veio o ato institucional. A eleição foi no dia 11. Sabem quais duas coisas importantes o ato institucional mudou em relação à Constituição vigente e à lei aprovada pelo Congresso? Primeiro, o ato institucional tornou o Castelo Branco elegível, porque ele era inelegível, que ele era chefe de Estado-Maior do Exército, salvo engano, que era uma posição que gerava inelegibilidade. Então, ele não podia ser eleito. E isso foi resolvido no ato institucional. A outra coisa é o seguinte, o Congresso aprovou que faria eleição indireta, naturalmente com voto secreto. E o ato institucional transformou o voto em voto aberto. E na antivéspera da eleição, caçaram de cara 40 deputados. Que tipo de eleição é essa? Que tipo de eleição? Isso é uma eleição livre? Eu, francamente, a gente pode discutir, mas eu acho que a pessoa que defende que isso é uma eleição livre e legítima está completamente fora da realidade, né? Não há forma. Alguém pode dizer, é revolução, né? Mas alguém dizer que isso é um processo eleitoral legítimo não existe. Por quê? Porque os parlamentares que elegeram estavam claramente constrangidos, né? Podiam até, eventualmente, apoiar, majoritariamente, o candidato do governo, mas e quem não apoiava? E os outros candidatos que apareceram e tiveram ali uma mixaria de votos, né? É muito difícil dizer que esse é um processo legítimo. Então, as prerrogativas dos parlamentares tiveram um tempo inteiro na berlinda durante esse período por meio da ameaça de cassação, muito mais do que qualquer outra coisa, né? E a gente se acostumou a achar assim, os parlamentares, o Congresso, há muita corrupção e realmente é preciso tirar as prerrogativas desses caras. Mas as prerrogativas dos parlamentares não são deles, parlamentares. Essas prerrogativas são prerrogativas do Congresso. O titular é o poder legislativo, né? E aí a gente começa a ver como que as coisas estão acontecendo e a gente começa a se fazer algumas perguntas. Por exemplo, a discussão que a gente está fazendo, né, lá no Supremo, hoje, ela é uma discussão que tem a ver com uma decisão tomada lá atrás, né, numa ADI 5526. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, basicamente o que se discutia é o seguinte: é possível a gente adotar medidas cautelares no processo penal contra parlamentares? A Constituição permite isso, porque a Constituição só fala na prisão em flagrante por crime inafiançável parlamentar. Seria possível outras medidas cautelares, né? Então, o Supremo decidiu que sim, só que naquela época quem é que podia julgar criminalmente um parlamentar? Só o Supremo. Pouco depois dessa decisão, o Supremo disse assim, não, se não tiver relação com o mandato, se não tiver relação com o ofício, qualquer juiz pode julgar. E se pode julgar, eventualmente conceder liminares. Então, vamos supor, hipoteticamente, o presidente do Senado poderia ser afastado por um juiz criminal de primeiro grau da Justiça Estadual de um estado que nem seja o dele, né? E a gente tem que parar para pensar se isso é moralização, como algumas pessoas dizem, ou se isso é esculhambação. Francamente, me parece esculhambação. E eu diria mais para vocês. Curiosamente,
A única categoria que hoje tem restrição, porque, veja, essa prerrogativa de foro está prevista na Constituição com todas as letras, foi interpretada dessa maneira pelo Supremo por toda a vigência da Constituição de 88. E tudo bem, normalmente o Supremo muda a interpretação do dispositivo constitucional, isso mexe nas relações jurídicas, mexe nas expectativas, inova no ordenamento jurídico, isso é comum. Só que, curiosamente, a única categoria de agentes públicos que teve a prerrogativa de foro, de fato, restringida, foram os políticos. E os juízes? Será que tem algum ministro do STJ respondendo a algum processo criminal perante um juiz de primeiro grau? Será que tem algum juiz de direito respondendo? Será que tem algum ministro do Supremo respondendo a um juiz de primeiro grau num processo criminal? Será que é razoável que um juiz de primeiro grau suspenda o... Vamos lá, o Leonardo, cidadão, diria para vocês, eu sou contra toda hipótese de prerrogativa de foro, mas eu acho que tem que acabar para todo mundo. Né? Não dá para você acabar exclusivamente para os políticos, porque isso passa a falsa ideia de que o problema está exclusivamente ali. E a gente tem problemas hoje generalizados nas instituições brasileiras, problemas que têm que ser resolvidos. Né? Mas é fundamental que a gente não procure resolver esses problemas a partir de uma perspectiva que hipersimplifica as questões. Então, ao enfraquecer prerrogativas parlamentares, a gente está enfraquecendo o Congresso, né? A gente está enfraquecendo aquelas pessoas que nos representam. E, querendo ou não, a gente sabe que o Poder Judiciário nos estados, o Poder Judiciário Federal, ele está muito longe de ser uma instância neutra e imparcial, não é. Né? Basta a gente ver os episódios recentes de 2015 para cá. Então, eu prefiro, como solução ideal, que ninguém tenha prerrogativa de foro. Eu acho que se um juiz de primeiro grau é bom o suficiente para julgar o professor Rafael ou o Leonardo, ele vai ser bom o suficiente para julgar o presidente da República. Ele vai ser bom o suficiente para julgar um deputado, um senador. Só que a Constituição não diz isso. E tem que ter uma diferença entre o que eu acho que é mais bacana e aquilo que a Constituição diz. O que a Constituição diz? A prerrogativa de foro. Quem julga os congressistas? O Supremo. Então, o Supremo relativizou esse entendimento depois de ter permitido a aplicação de cautelares contra os parlamentares. E isso fragiliza violentamente o poder legislativo. E a gente tem visto o quê? Uma série de decisões contraditórias. Né? Todo mundo leu o jornal semana passada e viu, por exemplo, que não pode ter uma busca e apreensão no gabinete do senador Serra. E essa semana teve num gabinete parlamentar da Câmara dos Deputados. Então, será que isso é razoável? Será que isso é sustentável? Né? Me parece que não. Me parece que nós temos essa outra característica. Né? O legislativo é um problema. Né? No governo Vargas, a gente fechou o legislativo de 37 a 45. Né? Os militares não fecharam o legislativo, mas mantiveram uma espada sobre a cabeça do legislativo o tempo inteiro. Ainda que o legislativo tenha resistido em alguns momentos e oferecido alguma... Como é que eu posso dizer? Oferecido algum debate, oferecido alguma visibilidade para as coisas mais complicadas, não se pode dizer que era um poder que era exercido absolutamente livre de qualquer constrição. Né? Eu digo isso, então, para que a gente possa refletir à luz desses problemas que são bem atuais, que têm a ver com o Congresso, que têm a ver com o poder legislativo, mas pensando nas experiências que a gente já teve. Elas não trazem uma resposta, o passado não tem uma resposta mágica sobre o que a gente deve fazer, mas ele nos mostra alguns riscos. Né? Quais os problemas da gente subestimar a importância do poder legislativo, quais os problemas da gente querer resolver por meios institucionais, questões que têm que ser enfrentadas na arena eleitoral, na política, né? Problemas que têm que ser resolvidos politicamente. As elites políticas brasileiras não vão conseguir salvar o Brasil dele mesmo, o povo brasileiro dele mesmo. Né? É preciso fazer um movimento inverso, é preciso fazer um movimento em que você possa debater politicamente o que é melhor. E se você eventualmente for optar pelo parlamentarismo, numa situação em que você não tenha comprometimento de contextos eleitorais, aprova para daqui a 5 anos, você não tem nem como saber o que vai ter acontecido até lá. Ou seja, você consegue colocar uma distância entre a decisão e o momento da implementação dela. Eu acho que é fundamental tratar com muita responsabilidade isso, para que a gente possa evitar
alguns equívocos ou algumas falsas soluções que a gente já teve o dissabor de experimentar no passado. Tá? Vou devolver a palavra para o Rafael, para a gente eventualmente conversar um pouquinho. Eu fico à disposição de vocês. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Leonardo. Sempre muito cirúrgico, muito, enfim, muito bacana. Gostei muito da sua fala, da sua exposição. Agradeço muito. E para a gente aproveitar o tempo que nos resta, nós vamos para os debates, né, para as questões. Então, nós fazemos um ciclo, né, de 3 questões, e aí, se nós tivermos mais tempo, nós podemos fazer mais algumas rodadas. Enquanto as pessoas podem colocar aqui no chat quem se inscreve, nós já temos uma pergunta, vamos esperar aparecer mais 2. Enquanto isso, só gostaria de registrar que hoje nós publicamos mais um volume, mais um número da REJUR, da Revista Jurídica da UFESA. Nessa edição nós temos artigos de uma pesquisadora muito interessante sobre patrimônio cultural. Ela escreveu em francês, mas faz uma referência sobre França, Itália e Brasil. E também tem a tradução do texto do professor David Landau, Constitucionalismo Abusivo. Traduzimos para a língua portuguesa. Essa foi uma iniciativa do professor Ulisses Levi Silvério dos Reis, que está aqui conosco hoje. E também temos de 2 orientandos, bacana, muito interessante. O texto do Fernando e o texto do Luiz Eduardo. Então fica aí o registro. Então vamos lá, enquanto o pessoal ainda está se organizando, já vamos para a primeira pergunta. O Daniel Félix pergunta o seguinte, professor: o Poder Executivo possui papel muito forte na história do Brasil. É possível que os fatos históricos que estão baseados nessa figura, ditadura de Vargas e militar de 64, tenham contribuído para essa consolidação? A Constituição Federal de 88 tentou romper com esse paradigma, fortalecendo o legislativo. Dessa forma, a mudança do presidencialismo para o parlamentarismo não seria uma forma de fortalecer a democracia brasileira e, consequentemente, harmonizar as instituições, principalmente pela separação entre as figuras do chefe do executivo e de Estado? Então, Léo, já passo para ti a pergunta, e se nós tivermos mais interesse aqui, a gente pede para habilitar. O Hélio já faz, então, uma pergunta já para emendar a segunda. Como o presidencialismo de coalizão influencia no processo legislativo? Né? Então, já temos 2 perguntas, passa a palavra para ti. Seu microfone, Léo, libera o microfone. Isso é o que a gente mais fala para os deputados hoje em dia na sessão, e eu mesmo esqueço, às vezes, enfim. Então, obrigado pelas perguntas. Eu não sei se eu concordo com essa ideia de que o Poder Legislativo foi fortalecido na Constituição de 88, não. Eu acho que, assim, durante um bom período da Constituinte, a gente sabe, o plano era uma Constituição parlamentarista, né? E isso, sim, seria um fortalecimento expressivo, né? Mas se vocês compararem as Constituições de 88 com as anteriores, ela não tem tanta... Qual seria o grande poder que o Congresso ganhou com a Constituição de 88? Não vejo. Institucionalmente, é uma estrutura relativamente semelhante, com o agravante de que a gente ganhou as medidas provisórias, né? Ou seja, nós não nos livramos de um fantasma do decreto-lei. As medidas provisórias hoje, elas são quase que piores que um decreto-lei. Porque o decreto-lei, ele era aprovado por decurso de prazo, mas se você rejeitasse um decreto-lei, isso não acontecia. Mas, conceitualmente, se você rejeitasse um decreto-lei, ele morria, né? As medidas provisórias nossas, você rejeita e elas continuam vivas. É uma coisa assim... como é que é o nome daquele seriado de zumbi? Eu não sei, mas é um seriado daqueles de zumbi. A medida provisória, ela é rejeitada, ela caduca, só que ela permanece regendo as relações jurídicas que foram constituídas durante a vigência dela. E, por muitas vezes, isso acaba levando o governo a autorizar uma certa ultratividade da medida provisória rejeitada, ou seja, que a medida provisória que foi rejeitada lá atrás permaneça regendo situações que se prolongam no tempo. Para quem não é do direito entender, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma medida provisória que autoriza a prorrogação de contratos por 3 anos. Aí eu vou lá e prorrogo os contratos por 3 anos. 2 meses depois eu rejeito a medida provisória, mas o contrato já foi prorrogado. Então ele vai continuar válido todo esse período para o qual ele foi prorrogado.
porque as relações jurídicas, o ato jurídico perfeito foi praticado, ou seja, há várias medidas provisórias que são feitas para cair. Então, eu francamente acho que, tanto na versão original quanto na versão da emenda 32, a medida provisória é um desastre e a única solução para ela é acabar com ela. Não tem outra. A pessoa fala, muito radical, não tem como governar sem isso. Não, mentira. É totalmente possível governar sem isso. E o que a gente tem é uma dependência do que é fácil, do que é cômodo, do que exige pouca articulação política. É isso. Né? A medida provisória é muito ruim. Então, eu não sei se a Constituição de 88 ela deu tanto poder assim para o Legislativo. O fato é que a Constituição de 88 ela procurou estabelecer os marcos de uma democracia constitucional, que dificilmente a gente poderia dizer que a gente tinha depois de 64. Né? Ou seja, o Legislativo tem uma prerrogativas estabelecidas, ele tem alguns instrumentos à mão que são poderosos, mas já havia previsão da grande maioria desses instrumentos nas constituições anteriores. Então, eu não tenho certeza se eu concordo com essa ideia. Aí vamos lá. Bom, e o parlamentarismo? Seria uma forma de fortalecer o poder legislativo? Sem dúvida. Né? Um regime parlamentarista, ele fortalece o poder legislativo. A grande dúvida que a gente tem... Gente, desculpa, tem um celular tocando, é o meu, mas eu não vou atender não, tá bom? Ele está longe de mim, então eu vou continuar tocando. O que acontece? O poder legislativo, num sistema parlamentarista, ele naturalmente é mais forte porque o governo está dentro do poder legislativo. O drama todo para nós é o seguinte, como que vai ser esse parlamentarismo? Porque as pessoas ficam se perguntando, parlamentarismo não é uma coisa óbvia. Você pode fazer parlamentarismos muito diferentes. Você pode fazer desde coisas que chamam de semipresidencialismo ou semi-parlamentarismo, então parlamentarismo puro. E você tem discussões que são duras demais. Por exemplo, dissolução de casas do Congresso. Como é que nós vamos lidar com isso aqui no Brasil? Vamos autorizar? Vai poder dissolver o Senado também? Dissolve as duas casas, uma só? Quem é que pede? Como é que o presidente vai ser eleito? Continua sendo eleito diretamente? Vai ser eleito pelo Congresso? Então, dependendo da situação, você pode ter um Congresso muito forte, um Congresso um pouco mais forte do que ele é hoje. Mas você fortalecer o Legislativo, eu não acho que seja necessariamente fortalece a democracia. Olha, eu sou servidor do Legislativo há quase 20 anos, então eu tenho uma simpatia pelo Poder Legislativo. Isso é intrínseco, tá? Vamos dizer, arraigado na minha personalidade. Mas o que eu diria para vocês que é muito mais importante do que fortalecer o Poder Executivo ou o Poder Legislativo é fortalecer o respeito pelas regras do jogo. Não me interessa tanto se as regras do jogo vão dar um pouco mais de peso para o Poder Executivo ou para o Poder Legislativo. As duas alternativas têm problemas sérios. As duas alternativas permitem abusos complicados de prerrogativas institucionais. Então, o problema não é se você tem um legislativo forte e um executivo forte. Você pode ter as duas configurações e as duas vão ter problemas e vantagens. O problema é que a cultura política brasileira é uma cultura que lida muito mal com a ideia do rule of law, da ideia de Estado de Direito. Isso, inclusive, é uma coisa que os autores do ensaio de resposta ao Ackerman dizem, inclusive o professor Cristiano diz no texto, né, o nosso problema não é o design constitucional, o nosso problema não é o design da separação de poderes, o nosso problema é um problema com regras, né, é um problema com aceitar e levar a sério princípios, observar esses princípios a ferro e fogo. Né? Infelizmente, é isso que falta. Na minha opinião, não o parlamentarismo não vai salvar, né, o Brasil do Brasil. Não é a solução por si só. O parlamentarismo pode ser a solução, dependendo de como ele foi implementado, dependendo de como ele for operacionalizado. Porque ele pode muito bem dar errado. Muito bem dar errado. Não tem garantia de nada aqui. Né? Como o presidencialismo nosso fracassou em alguns momentos, né? E tem criado problemas, a direita e a esquerda. Né? Quer dizer, a gente olha para as últimas gestões, a gente vê diversos problemas, independentemente do marco ideológico. Então, eu hoje pararia para pensar duas vezes. Será que eu quero o parlamentarismo ou será que eu estou só insatisfeito com o presidente da vez? Se eu estiver só insatisfeito com o presidente da vez, eu acho que é melhor tentar eleger um outro melhor. Né? E esse é o processo natural dentro da democracia. Né?
nós vamos errar e nós vamos acertar. Muita gente acha que o Brasil errou na última eleição, e muita gente acha que acertou. Para quem acha que errou, a lógica é, vamos eleger outro. E eu defendo a mesma coisa que eu defendia, né, em 2015, 2016, defendia a mesma coisa. Se houve um erro, é melhor corrigir esse erro pelo processo eleitoral, né? A menos que você tenha evidências indisputáveis de irregularidades que possam ser processadas de maneira viável pelo Congresso. Bom, sobre a outra questão, como é que o presidencialismo de coalizão funciona, como é que ele influencia as coisas, né? O que eu diria? Eu não acho que o presidencialismo de coalizão é um bicho de 7 cabeças. Muita gente fica dizendo, a velha política. Não existe isso, gente. Você governar um país como o Brasil, né, quantos partidos vocês acham que tem na Câmara dos Deputados hoje? São 24 partidos. Não existe possibilidade de ninguém ter maioria. Esse é o Congresso mais fragmentado desde a redemocratização do Brasil, né? Então, em toda a história da Constituição de 88, nunca a gente teve tantos partidos com tão poucos deputados. Então, é óbvio que a governança política disso piorou, ficou muito mais difícil, né? Como é que você governa? Ora, você cria alianças, você divide poder. Isso é errado? Isso é fisiologia? Não. Você vai convidar partidos e você vai fazer uma divisão de poder com esses partidos. Mas o cara indicou um cara muito ruim e o cara praticou corrupção. Bom, isso é uma outra coisa, né? Todo tipo de irregularidade tem que necessariamente ser apurada, punida com rigor. Só que se a gente imaginar que todo mundo que é produto de uma indicação política está lá para fazer alguma coisa errada, a gente, na verdade, está assumindo um discurso que eu acho que é perigoso, de criminalização e infantilização da política. Não pode ser só isso, né? É claro que a gente tem problemas, mas eu não acho que a gente possa simplesmente abrir mão da ideia mais elementar de que olha, para eu ter uma coalizão majoritária, ou eu elegi a maioria da Câmara e do Senado e eu vou mandar brasa e vou fazer o que eu quiser com o meu partido, ou eu vou ter que construir essa maioria. Construir essa maioria significa ceder espaço de poder para partidos parceiros, né? Esse é o fruto da corrupção na política. Não é esse o fruto, né? Não é essa a raiz da corrupção na política. Corrupção na política é muito mais antiga do que essa prática, e ela tem a ver com deficiência de compliance, de meios de controle, falta de transparência, né? E, hoje em dia, falta de responsabilização. Quando a gente vai começando a ver a responsabilização melhorando no campo administrativo, no campo fiscal, no campo judicial, a tendência é as coisas se ajeitarem. Agora, vamos se resolver para sempre? Não. Mas a corrupção é o maior problema do Brasil? Gente, olhem para o Brasil, né? Eu acho que assim, as pessoas querem construir essa sensação de que a corrupção é o problema da ordem do dia. E é um problema grave, só que é um problema que é enfrentado por todos os países. A gente não pode descurar deles. Mas, por exemplo, pensem o que aconteceu com a Petrobras e se perguntem se qualquer país civilizado teria permitido que a empresa, que é um bem patrimônio nacional, tivesse sofrido o que sofreu a Petrobras nesse processo de apuração. A lógica é oposta, você precisa punir as pessoas que agiram mal e não depredar a empresa para ela depois ser comprada a preço de banana por outros interessados. Então, eu acho que é preciso levar a sério a ideia de que a divisão de poder não é um problema em si, né? A divisão de poder pode gerar problemas? Pode. Por quê? Porque políticos parceiros podem indicar mal? Podem haver esquema de corrupção? Pode, mas qual é a alternativa a isso? A gente viu um pouco, o governo atual, ele procurou fazer uma política baseada em frente de atuação parlamentar. Isso não funciona. Dentro do Congresso, quem orienta, quem distribui relatorias, quem organiza as coisas são as lideranças, né? Então, me parece que ou bem você consegue construir um diálogo com essas lideranças, e você consegue construir um apoio sólido para um programa de governo, ou quem vai capitanear o governo acaba sendo forças do legislativo. Vejam que a gente aprovou no Congresso um conjunto de medidas que fortaleceram pesadamente o legislativo de 2020 para cá, 2019 para cá. Eu chamo a atenção de orçamento impositivo. Quer dizer, é uma mudança copernicana no orçamento brasileiro. Hoje em dia, para o gestor não gastar um dinheiro que está marcado por uma determinada despesa, tem que justificar por que ele não fez isso. Antes, a gente fazia o orçamento era uma legislação quadro, autorizativa,
né? Então, isso aumenta o poder, mas também aumenta a responsabilidade do poder legislativo. Então, acho que o presidencialismo de coalizão é uma solução que se mostrou viável para o Brasil, né? E acho que os problemas que o presidencialismo de coalizão enfrentou não são problemas, vamos dizer assim, estruturais do presidencialismo de coalizão, são problemas de gestão do presidencialismo de coalizão. Né? Um gestor inábil de uma coalizão, um gestor que não consegue controlar os problemas, fatalmente terá dificuldades. Isso vai valer para, rigorosamente, qualquer um que estiver nessa posição. Se o presidente atual, por exemplo, busca construir essas coalizões, ele não só vai ter que construí-las, como vai ter que geri-las. Então, são essas duas etapas. Isso exige muita habilidade e muito trabalho. Então, não acho que o presidencialismo de coalizão seja um problema ou a velha política. Acho que é um mecanismo de organização do governo entendido aqui no sentido americano, né, como legislativo e executivo, é um mecanismo de organização de governo tão bom quanto qualquer outro. Pode dar certo ou pode dar errado, dependendo da habilidade de quem conduz a coisa. Ah, Rafael, te peguei. Agora é você que está com o microfone desligado. É verdade, é verdade. Já habilitei aqui. Vamos para mais um bloco? E aí a gente encerra para cumprir aquele combinado contigo de horário, pode ser? Maravilha. Então vamos lá. Nós temos a pergunta da Ana Caroline. Ela disse que é um prazer ouvir sua fala hoje e diz que você menciona que o presidencialismo concentra poderes na figura do presidente. Uma solução ou estratégia para essa problemática seria construir um federalismo mais democrático? Uma outra pergunta vem do Alexander Silveira. A radicalização política que enfrentamos, com mais demonstrações de ódio do que de ideias, não pode abrir caminhos para que uma ideia, como o parlamentarismo, seja colocada em discussão no Congresso e acabe sendo aprovada? Também temos uma pergunta do Bruno, que é da Uniceub, pertinho daí. Gostaria de perguntar quais as áreas mais promissoras para pesquisa na área das medidas provisórias, né? Também temos outras perguntas aqui, eu vou fazer um mix de perguntas, e aí pode ser que fique mais fácil para você circular por elas. A última pesquisa sobre a popularidade das instituições mostra a presidência da República, os partidos políticos de Congresso Nacional, com resultados pouco satisfatórios, né? Em um eventual parlamentarismo, como conciliar o senso popular sobre o Congresso com uma maior participação do parlamento na democracia e como desconstruir tal visão sobre o legislativo? O Michel, né? É justificável a perseguição por uma parte da população brasileira para com o Supremo Tribunal Federal, né? Ou a independência entre os três poderes não vem sendo observada no Brasil? Aqui nós temos uma opinião, ok. E aí eu prometo que, você pode comentar, a Maria Celina, você poderia comentar sobre o uso político do impeachment, como tem sido proposto no Brasil. E eu faço a última para a gente encerrar, e, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre a repercussão do Congresso devolvendo uma medida provisória para o chefe do Executivo, né? Que tipo de impacto isso gera na nossa experiência constitucional? Léo, é isso, passo a palavra para ti. Bom, eu vou tentar responder assim, rapidamente cada uma. São perguntas muito interessantes, Ana Caroline, obrigado. Federalismo pode ser uma alternativa? Pode. Eu acho que a gente precisava investir nisso. Mas, primeira coisa, federalismo significa repensar a distribuição de dinheiro. De 1988 para cá, a gente concentrou recursos na União. E, verdade seja dita, o desempenho fiscal dos estados hoje é uma catástrofe, salvo raras e honrosas exceções, né? O meu estado, inclusive, que é Minas Gerais, está lá com nota D, junto com o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, na massa de estados com nota C, quer dizer, todos com problemas fiscais muito sérios. Então, para eu poder despejar dinheiro nos estados e delegar a responsabilidade para os estados, eu acho que primeiro eu preciso construir condições estruturais para os estados resolverem os problemas fiscais que eles enfrentam. E os problemas institucionais, né? A gente tem situações surreais. Vejam aí os gastos com alguns judiciários estaduais, o tipo de benefício que você tem com juízes que recebem 17 salários por
por ano, uma coisa, quer dizer, e gastos de toda a ordem, né? A gente está falando, né, de uma despesa com pessoal muito alta, administrações ineficientes, então acho que é preciso repensar o federalismo, sim. Nós não podemos esquecer que os governadores sempre foram players muito importantes na política brasileira, não vai deixar de ser assim, é importante que os governadores estejam aí como um contraponto político, mas, ao mesmo tempo, para que a gente reveja o federalismo de maneira mais estrutural, eu acho que a gente precisa garantir que a grande maioria dos estados tenha superado o tipo de problema fiscal que hoje eles enfrentam, né? São problemas muito robustos, né? Mas acho que, sim, eu vejo com simpatia a ideia de avançar por um federalismo que, vamos dizer assim, torne o poder federal, vamos dizer, mais restrito um pouco e torne uma dinâmica de experimentalismo no âmbito dos estados e municípios mais vibrante, mais produtivo. Bom, radicalização da política. Parlamentarismo é a solução? Não acho. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é o nosso sistema partidário. Lá atrás, o Supremo cometeu um erro grosseiro quando ele julgou inconstitucional a cláusula de desempenho. Hoje era para a gente estar com o sistema partidário muito mais alinhadinho. Mas vejam, e aqui, né, eu acho que eu tenho um orientando meu, o Hernani, que falou isso comigo hoje, eu concordo com ele, que, bom, o sistema partidário norte-americano, bipartidarismo, é feito para dizer, olha, nenhum extremista vai conseguir ser candidato por isso aqui, porque os partidos são só dois. Então, quem é que tende a levar? Os centristas de cada partido vão ser os representantes desse partido de eleição. O Trump foi candidato pelo Partido Republicano, pasmem, né? Eu me lembro de uma visita à Carolina do Norte para uma palestra na Universidade de Duke, e eu visitei uma loja de cerveja artesanal lá em que o dono era um republicano filiado, que tinha participado do governo Bush pai, e revoltado com o Trump, desesperado com aquilo ali. Quer dizer, um político radical, produzido num contexto de bipartidarismo, mas acho que o bipartidarismo reduz essa chance. Então, acho que a primeira coisa, a gente tem que rever o nosso sistema partidário. São muitos partidos, e isso acaba, né, obviamente, gerando a possibilidade de que quadros mais radicais tenham sucesso. Mas eu não acho que o parlamentarismo resolva isso se você não tiver um jogo político partidário mais bem organizado. E outra coisa, né, o radicalismo ele responde a uma mudança mais estrutural da nossa sociedade, né? Essa coisa da comunicação por redes, das mensagens de 120 caracteres, da falta de tempo para ter o debate face a face, da desmobilização da política real, enraizada em movimentos sociais, em associações, em corporações. Isso dá cada vez mais voto, né? O cara lacrou, nossa, é o quê? Quantos milhões de tweets? Então, é difícil. Eu, graças a Deus, não participo desse mundo de redes sociais, abdiquei disso, não tenho nenhuma presença em redes sociais. Aliás, a não ser, sei lá, talvez uma dessas, LinkedIn, alguma coisa assim, mas não tenho Twitter, não tenho Facebook, não tenho Instagram, e eu acho que, infelizmente, essas redes estão fazendo mais mal do que bem para a política. E elas estimulam um tipo de política que eu não acho que contribui para superar a radicalização. Agora, ideias radicais não são, por si, ruins, né? O radicalismo não é uma coisa que seja necessariamente ruim. Eu acho que o problema é quando a gente começa, eventualmente, a ter um radicalismo que é hegemônico. É uma espécie de percepção de que você tem uma... Por exemplo, quando a gente fala da questão das armas, que eu acho que é uma questão extremamente problemática, né? Será que é o tipo de questão que a gente pode discutir a partir de premissas radicais? É o meu direito e ninguém tasca? Eu tenho o direito de me proteger, eu posso portar arma porque eu quero, é a minha liberdade, ninguém pega na minha liberdade. Então, existem certos radicalismos que eu acho que eles são nefastos para o processo político. Me parece que, né, eles não contribuem muito. Mas o radicalismo em si ele não é o problema é, de repente, você ter o radicalismo como modo padrão da política, né? Não é uma postura radical num ou no outro ponto, você tem radicalismos por todos os lados. E isso, sim, eu acho que é problemático, complicado. E não acho que o parlamentarismo seja necessariamente uma saída para isso.
áreas mais promissoras em pesquisa para MP. Eu acho que está tudo bem coberto em medida provisória. Tem gente pesquisando de tudo, né? Essa questão da eficácia ultrativa das MPs, eu tenho orientandos que já pesquisaram sobre isso, das reedições, questões de matéria estranha. É um tema que está sendo bem coberto, né? As estatísticas em cima de MPs. Então, né, hoje eu acho que seria importante antes tomar pé da literatura toda para ver se há algum buraco aí que mereça investigação. Mas é um tema que eu acho que está sendo já bem mapeado pelo pessoal, principalmente o mestrado nosso em Poder Legislativo, tem muitos trabalhos sobre isso. Popularidade das instituições, os resultados são pouco satisfatórios. No parlamentarismo, isso mudaria? Não. Em nenhum país do mundo você vai ver um Congresso sendo bem avaliado. A razão é muito simples. O Congresso é constituído majoritariamente por processos ou proporcionais ou por eleições que são, por exemplo, como a americana, first past the post, que é uma coisa distrital simples, puro, né? Em que você tem vários distritozinhos, ou seja, o resultado dessa combinação proporcional ou distrital puro, ele jamais vai ser uma coisa que parece para a sociedade a cara da sociedade. Não tem como. Então, do ponto de vista até de estratégia política, é natural que não haja uma aprovação muito alta de parlamentos. Segundo, né, parlamentos são muito transparentes. A Câmara dos Deputados, eu arrisco a dizer que a instituição mais transparente do Brasil hoje. Se você quiser saber como é que o deputado gastou a cota dele, em que posto que ele abasteceu, cadê a nota, em que restaurante que ele comeu, se ele pediu ressarcimento, quanto que ele ganhou, como que ele votou, como que ele se pronunciou uma determinada votação, tudo isso você consegue visualizar diretamente no site, mesmo durante a pandemia. A gente tem acesso a todas essas informações. E quando a gente tem muito acesso à informação, a gente tem material para crítica. Isso gera crítica, isso gera exposição, isso gera polêmicas. Então, naturalmente, o Congresso, que tem muitos agentes públicos ali juntos, reunidos, né, fatalmente você vai ter algum nível de crítica em torno disso. Agora, eu não acho que o parlamentarismo também melhoraria instantaneamente a avaliação do Congresso. O que melhoraria a avaliação do Congresso, na verdade? Paciência, boas medidas, boa gestão, fim de práticas que são consideradas abusivas, modernização da gestão. Nós estamos trabalhando na Câmara numa reforma administrativa que eu acho que vai implementar algumas melhorias bem significativas no nosso universo funcional. Né? Então, assim, eu acho que o Congresso tem que ir dando exemplo, tem que tentar ajudar. Né? Nós cortamos, acho que 400 milhões de reais de orçamento no ano passado e devolvemos, colocamos um pouco na questão da intervenção do Rio, já devolvemos dinheiro para a questão do combate à Covid também, fazendo um esforço de economia dentro do Congresso. Essas medidas, as medidas que o Congresso aprova hoje, grande maioria, quase 90% das medidas aprovadas para o combate à Covid vem do Congresso, são iniciativa parlamentar. Né? A ideia do auxílio emergencial e a chegada ao valor que ele chegou foi uma luta do parlamento, uma conquista do parlamento, orçamento de guerra, que vai permitir uma visualização mais clara dos problemas que a gente vai ter no futuro, mas assim, um não comprometimento da credibilidade do Brasil por conta da segregação do orçamento derivado do combate à crise. Tudo isso aí eu acho que ajuda, mas é natural que o Congresso apanhe do ponto de vista do debate público. Não tem muito como evitar isso, faz parte do jogo. Eu acho que o Congresso tem que trabalhar para dar bons exemplos, aprovar boas leis e não se preocupar tanto só com subir o índice. Isso vai acontecer naturalmente se você tiver melhores debates, melhores leis, boas práticas, menos práticas que possam ser consideradas abusivas ou equivocadas. Questão do STF. Bom, o STF também é um tribunal contramajoritário, então se toda a população não estivesse sempre feliz com o STF, eu ficaria preocupado. Diferente do ministro Barroso, que é um professor brilhante e um grande constitucionalista, mas eu particularmente discordo dele, né, quando ele acha que o tribunal tem que ouvir a voz do povo. Não é esse o papel do tribunal. Então, naturalmente, as pessoas vão se sentir desconfortáveis com decisões do Supremo. Eu, Leonardo, me sinto desconfortável com várias, desde muito tempo. Né? Isso justifica críticas ao tribunal? Claro que justifica. O tribunal deve ser criticado. Aliás, uma das nossas brigas sempre foi que, na virada dos anos 2000 até mais ou menos 2015,
eu acho que pela questão dos concursos públicos, as pessoas passaram a ver no Supremo uma espécie de oráculo, e liam a jurisprudência do Supremo como se fosse uma revelação da verdade, de maneira acrítica. Isso é um desastre. Eu acho que para o próprio tribunal é horrível isso. Quer dizer, o tribunal precisa da universidade, da academia, das instâncias organizadas das profissões jurídicas como um crivo crítico. É fundamental que isso aconteça. Agora, é óbvio que eu acho que isso é diferente de você tentar constranger o livre exercício de funções jurisdicionais, né? Você pode não gostar, você pode achar feio, você pode xingar, agora, você ameaçar e você constranger é um limite, né? Eu acho que aí não, né? Nós precisamos preservar a liberdade do tribunal para atuar da maneira como ele tem que atuar, ou como ele julga que ele tem que atuar. Os mecanismos de controle existem, tá? E o Senado tem poder para responsabilizar politicamente um ministro do Supremo que eventualmente desviar da conduta, cometer crime de responsabilidade. É assim que se faz numa sociedade civilizada, né? Se o Senado não vai fazer isso, é porque o Senado entendeu que não é o momento, ou que não é o momento ainda, né? E muito bem, quem vai fazer essa avaliação primeiro é o presidente do Senado, o senador Davi, que me parece até corretamente arquivou já algumas dessas denúncias de crime de responsabilidade do ministro do Supremo. Então, acho que o Supremo é uma instituição que tem que ser, como todas no Brasil, confrontada com uma crítica construtiva, séria, às vezes dura, né? É natural numa democracia, mas nem o Senado, nem a Câmara, nem o Congresso podem ser constrangidos no exercício das suas funções, né? Acho que isso é um limite para que a própria democracia possa operar. Sobre a questão do uso político do impeachment, é uma pergunta cruel para mim, porque o que eu poderia dizer? Eu, em algum momento de 2015 para 2016, saí da Secretaria-Geral da Mesa e resolvi ficar um tempo na Diretoria-Geral da Câmara, longe da parte política. Mas eu estive na Secretaria-Geral no início da instauração do processo de impeachment da presidente Dilma. Então, eu sempre prefiro não comentar muito sobre isso, porque eu tinha e tenho, né, grandes amigos que trabalharam nisso, que estão lá. Eu acho que, em respeito a eles, não cabe eu ficar comentando publicamente se eu acho que foi bom ou ruim, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que, como regra geral, eu acho que o processo de impeachment é extremamente duro e ele precisa, para funcionar, eu não tenho ilusão de que não é um processo jurídico, não é um processo jurídico criminal, né? Mas para ele funcionar, para um lado ou para o outro, ele precisa de ter musculatura política, né? Não adianta, né, achar que o impeachment é um Fiat, né? O impeachment é um conjunto de coisas que... E eu acho que nunca é a melhor solução. Eu acho que, assim, da mesma forma que o impeachment da presidente Dilma gerou muito ressentimento, contribuiu para polarizar a sociedade ainda mais, porque algumas pessoas se sentiram, muitas pessoas se sentiram injustiçadas e traídas, né, pela decisão do Congresso. Não, o impeachment agora vai ter o mesmo efeito. E vejam que, com um agravante, o presidente atual tem uma popularidade bem superior à da presidente Dilma quando ela foi destituída do cargo. Então, eu não vou entrar aqui na discussão bom ou ruim, mas eu acho que a gente precisa, para além de, óbvio, em relação ao atual presidente, então, de jeito nenhum, porque eu sou responsável por orientar o presidente da Câmara em relação às petições que ele recebe para analisar. Então, sobre isso eu nunca falo. Mas eu sempre acho que, como lição política, né, na medida em que a gente começa a depender de maneira recorrente de mecanismos constitucionais que devem ser excepcionais, é um sinal de que tem alguma coisa errada. A gente precisa dar uma pensada em como que as nossas instituições estão organizadas, nosso sistema eleitoral, nosso sistema partidário, né, porque potencialmente é problemático esse recurso excessivo ao impeachment. Eu sei que alguns vão ver, agora seria mais justificado do que antes, mas eu acho que a gente precisa pensar para além disso, né? A gente não pode olhar para esse instrumento simplesmente como uma subsunção. Tem essa hipótese, o presidente fez isso, então é impeachment. Eu tenho um pouco de receio da gente caminhar por essa linha, apesar das minhas posições pessoais. Eu já disse aqui quais são. Bom, devolução de medida provisória. Vou ser franco, acho um absurdo a devolução de medida provisória, faz o menor sentido, né? Quer dizer, é um ato que, todas as vezes que aconteceu, pode ver, a medida provisória foi revogada em seguida,
porque é um ato que não pode ter efeito para fora do Congresso, né? A devolução de MP, ela viola a separação de poderes. Na verdade, quem pode e devia rejeitar até muito mais, que vários MPs não têm urgência e relevância, são os plenários da Casa, ao analisarem os pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Diferentemente de um projeto de um deputado, que o presidente da Câmara pode, com recurso ao plenário, devolver, por evidente inconstitucionalidade, o projeto do presidente da República, um projeto de tribunal, a gente não devolve, a gente tramita. Se for inconstitucional, vai ter um parecer da CCJ, e sem recurso, a coisa morre, ou então em plenário mesmo, né, vota-se, no caso das MPs, a admissibilidade. Então, eu acho que já aconteceu, né, aconteceu algumas vezes, já aconteceu até devolução parcial, acho que na 927, agora foi o exemplo mais recente, mas se você me perguntar tecnicamente se eu acho que isso é justificável e plausível, não, né, não acho. Né, e vejo que sempre tem ali uma decisão do Supremo que suspende a eficácia da MP, uma MP revogando a MP que foi devolvida, então é sinal de que a gente está ali naquele reino que a gente está fazendo um ajuste um pouco improvisado. Né? Mas, enfim, acho que é isso. Acho que respondi todas. Queria agradecer de novo ao Rafael pelo convite dele, cordial, para estar aqui com vocês e por poder passar essa hora e meia conversando sobre esses temas. Me desculpo se alguma coisa tiver ficado confusa e espero que a gente possa ter a oportunidade de conversar mais vezes sobre esses temas que são temas difíceis. Né? Ser cidadão e ser jurista cidadão no Brasil está cada vez mais complicado. E eu acho que está cada vez mais perigoso a gente ser muito intuitivo. Acho que a gente tem que pensar com muita calma, com muito cuidado no dia seguinte. Né? E isso significa ter muita responsabilidade nas soluções que a gente constrói, ter compromisso com a crítica às instituições, mas sempre num patamar de responsabilidade e nunca de constrangimento, e principalmente acreditar que a educação jurídica é um instrumento para mudar o país também. Né? Uma parte grande do que a gente está vendo e que a gente está criticando é fruto de um trabalho que eu considero ruim também da nossa geração de juristas, né? Cheio de problemas, cheio de lacunas, com poucas grandes lideranças aparecendo, né? E isso é uma coisa que deixa a gente preocupado. Né? A gente sabe que, felizmente, tem boas pessoas investindo no nosso futuro, como é o caso do professor Rafael. E eu desejo a ele e a vocês todos muito sucesso. Maravilha, professor Leonardo, muito obrigado. Então, nós estamos encerrando a 7ª jornada em História do Direito, né? Jornada sempre muito curtinha, de um dia só. A gente gosta aqui, Leonardo, de fazer o seguinte: nas jornadas ímpar, uma conferência. Nas jornadas pares, a gente faz uma discussão mais longa, com apresentação de trabalhos, enfim. E nós estamos, então, numa ímpar aqui. O professor Cristiano Paixão, que nos ouviu, mandou um abraço, parabenizando o conferencista dessa noite. Muitos agradecimentos aqui, parabenizando tudo. Gostaria só de fazer mais um convite rapidinho. Amanhã nós temos mais um ciclo de conferência do PPGD e receberemos a professora Ona de Oliveira Caju, que é aqui da UFESA, que abordará o tema o direito à comunicação como direito humano, as contribuições do pensamento latino-americano para o grande debate. Então, segue a mesma lógica, podem acessar o link no site do PPGD, você consegue a inscrição, consegue também ter acesso à conferência. Então é isso, muitíssimo obrigado, especialmente a todos os membros do grupo de pesquisa que estão comigo durante anos a fio. Gostaria de registrar também agradecimentos aos professores do PPGD que aqui compareceram, o Marcelo Casseb, que estava conosco, o professor Rafael Peixoto também, que ouviu o Léo, o professor Luiz Felipe. Posso ter cometido algum equívoco de não registrar outro, mas também registro a presença dos professores da graduação, em nome do coordenador do curso, professor Ulisses Levi Severo dos Reis, a quem agradeço, todos os nossos mestrandos. Sabemos que tem muitos candidatos ao processo seletivo do mestrado também acompanhando as discussões. Certamente, quando viram o Leonardo Barbosa, falou: opa, tem leitura obrigatória ali, vou ouvi-lo falar. Então, Léo, muito obrigado, agradeço muito a sua disponibilidade, é sempre um prazer dialogar contigo, sempre aprendemos muito. Você tem sido sempre muito generoso conosco, no grupo,
os nossos amigos do Percursos também presente em peso aqui, o Bruno, Celina e tantos outros, fica um registro de agradecimento a todos. E para aqueles que não conseguiram assistir, pode avisar seus amigos. Nós já combinamos com o professor Cristiano, essa live, essa webinar será compartilhada na página do Percursos no YouTube. Então é muito simples, é só entrar no YouTube, digitar Percursos UNB, você acessa o nosso canal lá no YouTube, pode clicar. Como é que diz, né? Parece, eu falo, eu não sou youtuber, eu não sei ganhar nem dinheiro com isso, eu preciso aprender a ganhar. Clique no nosso sininho, curta a nossa página, clique no nosso sininho, e é isso, pessoal. Muito obrigado. Léo, quer últimas palavras? Dar um agradecimento aí, um abraço, enfim, isso já deu, mas vamos lá. Obrigado a todos de novo aí, pessoal que mandou mensagem, eu estava vendo aqui, muito bacana. De novo, obrigado ao professor Rafael, estou sempre às ordens aqui, quando puder estar participando com vocês dos eventos aí do programa de graduação e de pós-graduação, tá? Uma satisfação. Maravilha, olha, o professor Cristiano acabou de colocar aqui o endereço certinho, youtube.com/percursosunb. Então, vocês têm meu youtuber aí. Nós colocamos com muita frequência, o professor Cristiano tem colocado semanalmente novos vídeos, então acompanhem, quinzenalmente, toda quinta-feira à tarde, nós também temos as lives que são muito bem-vindas. É isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, Cristiano. Tchau, Léo. Tchau, pessoal do grupo. Tchau a todos. Um bom descanso e até breve.